Olá você, seja muito bem-vindo ao meu canal Apostolado Católico. Eu sou Marterson Castelo Branco. Eu sou católico, estudante de teologia e você é o meu convidado para continuarmos aqui a nossa leitura, o nosso estudo deste livro sensacional do professor Felipe Aquino sobre a Sagrada Tradição. Se você está chegando aqui neste canal, se você é um católico, se você não é católico, mas esteja interessado neste assunto, se você está me assistindo nesse exato momento é porque você tem algum interesse. Então, mesmo que você não seja católico, eu peço que você assista o conteúdo. Se for do seu interesse, se inscreva no canal, ative as notificações, curta o conteúdo para que o algoritmo entenda que o conteúdo está sendo relevante para você e possa te entregar novos conteúdos que eu postar, inclusive conteúdos semelhantes a esse que outras pessoas postarão, tudo bem? Além do mais, se você for católico e achar que é importante que a gente propague a nossa fé, propague aquilo que nós acreditamos, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com os seus colegas. Santo Agostinho vai dizer que nós só amamos aquilo que conhecemos. Muitas vezes nós católicos queremos que as pessoas conheçam Deus, queremos que as pessoas conheçam a Santa Igreja, porém nós não movemos uma palha para que essa evangelização aconteça. De fato, nós iremos aqui começar a falar nesta aula sobre os pais da igreja. É um assunto bem extenso, vamos ler aqui diversas citações sobre diversos assuntos. Por exemplo, nós iremos ver a opinião dos pais da igreja sobre a Santa Missa, iremos ver a opinião deles sobre a Eucaristia, sobre a tradição, sobre a Escritura, sobre a sucessão apostólica, sobre o Papa e outros assuntos sensacionais que você vai gostar muito de conhecer nesta aula e nas próximas. Então, vamos começar da melhor maneira possível, invocando aquela que é nossa mãe e que sempre nos protege. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. São José, rogai por nós e providenciai. Então, olha só, os pais da igreja, os padres da igreja, qual a diferença? É a mesma coisa? Quem são esses caras? Quem são esses homens que deram uma cara, digamos assim, para a teologia cristã nos primeiros séculos? É muito importante que você conheça eles. Se você é católico, se você não é católico, mas quer iniciar um estudo de verdade do cristianismo, além de você estudar a Sagrada Escritura, além de você estudar o catecismo, você tem, preste atenção no que eu vou dizer, você tem obrigação de conhecer os pais da igreja, a famosa patrística. Se você não fizer isso, se você não estudar esses caras, nem que sejam algumas obras, mesmo que sejam poucas, já que são várias, se você não conhecer um pouquinho dos pais da igreja, você simplesmente não pode dizer que conhece o cristianismo primitivo. Muitas pessoas vivem querendo fundar a igreja. Eu quero fundar uma igreja que se pareça com a igreja primitiva. Aí vai lá e funda a igreja. Só que não sabe nada sobre os pais da igreja. Não sabe nada sobre Santo Inácio de Antioquia, sobre São Policarpo, sobre Santo Irineu de Leão, sobre Pápias, sobre Orígenes, sobre muitos outros homens sensacionais que nos ajudam e nos ajudarão. Nos ajudaram no passado, nos ajudam agora e vai te ajudar, caso você não conheça, a conhecer mais profundamente sobre a fé católica. Só lembrando que a igreja primitiva, ela já existe, com outra cara, claro, mas com a mesma fé, com a mesma doutrina, com o mesmo Espírito, com o mesmo batismo, com o mesmo Senhor, como vai dizer São Paulo. Essa igreja primitiva é a Igreja Católica Apostólica Romana e nós iremos conhecer aqui um pouquinho sobre esta sagrada tradição, sobre esses pais da igreja. Então vem comigo. Esse é o livro do professor Felipe Aquino. Vamos ler e fazer os devidos comentários. Primeira vez que eu ainda não estou lendo, a primeira vez que eu me deparei com os pais da igreja,
eu tinha muitas dúvidas sobre a nossa igreja, né? Sobre a fé católica, até começar a ler. Comecei a ler Santo Inácio de Antioquia. E eu me deparei com aquela frase de Santo Inácio: onde estiver o bispo, aí esteja a multidão. Onde estiver o Cristo, aí esteja a Igreja Católica. E ali, os meus preconceitos começaram a desaparecer. Eu estava na dúvida se Constantino tinha fundado a igreja em 312 ou 313, quando ele sobe ao poder. E de repente, me apresentam a patrística, aos pais da igreja, e eu começo a ler. E eu simplesmente não consigo mais parar de ler. E ali eu percebi que aqueles homens professavam a mesma fé que nós professamos hoje, aqui, no século XXI. Tá bom? Olha só. Chamamos de padres da igreja aqueles grandes homens da igreja aproximadamente do século II ao século VII, que foram no Oriente e no Ocidente como que pais da igreja, no sentido de que foram eles que firmaram os conceitos da nossa fé, enfrentaram muitas heresias e, de certa forma, foram responsáveis pelo que chamamos hoje de tradição da igreja. Sem dúvida, são a sua fonte mais rica. Então, vamos aqui entender. Os pais da igreja, ou os padres da igreja, são praticamente a mesma coisa. Tá? Só que nós temos que entender que nem todos os pais foram padres enquanto sacerdotes. Tá certo? Foram homens que se converteram ao catolicismo, tá? E aqui eu não posso utilizar o termo cristianismo, tá? Porque fica parecendo que existiam diversas vertentes do cristianismo. Naquela época dos pais da igreja, só existia o catolicismo. Tá bom? O protestantismo, enquanto fenômeno histórico, só vai existir no século XVI. Tudo bem? O que existia antes do século XVI, quando existia divergências contra a fé, não passavam de heresias e cismas. Não podíamos chamar e nem podemos chamar de protestantismo primitivo. Tudo bem? Que fique bem claro. Então, esses homens, eles se convertem ao catolicismo e começam a estudar a fé. Eles começam a estudar e, de repente, começam a aparecer hereges. E eles começam a defender, começam a debater com esses homens. Porque nós temos que entender que naquele início primitivo de fé, era muito comum que existissem muitas dúvidas, muitas questões controvertidas, questões controversas sobre o batismo, questões controversas sobre a Eucaristia, questões controversas sobre a pessoa de Cristo, se ele era apenas humano, se ele era apenas divino, se ele era divino e humano, se o corpo dele era apenas uma coisa controlada por Deus e que na verdade a única coisa que importava era a alma, se Maria era mãe de Deus ou não, se Deus era um ou trino. Então, naquele início de cristianismo, existia esse burburinho de opiniões. É por isso que São Paulo vai dizer que chegará um dia que os homens não suportarão a sã doutrina e iriam juntar para si mestres. Então, isso aconteceu lá no passado, continuou acontecendo ao longo de toda a história da igreja, acontece hoje e vai acontecer até a volta de Cristo. Nós temos que entender que tem profecias que não se cumprem somente num determinado momento. São profecias que vão caminhando ao longo da história, tudo bem? Então, esses homens, esses pais da igreja, eles se convertem e começam a estudar, começam a defender, começam a ensinar. Alguns deles, a maioria deles, eram quem? Padres, sacerdotes. Outros eram bispos, como Santo Irineu de Leão, tudo bem? E outros mais que nós iremos conhecer. Este vídeo é apenas uma introdução geral. Mas também tinha quem? Leigos. Existiam homens leigos, tudo bem? Que ensinavam, que defendiam a fé. Então nós temos que entender que naquele contexto primitivo, onde existiam diversas opiniões, diversas pessoas contradizendo o cristianismo, os apóstolos pregavam uma coisa, ia passando aquele ensinamento na sucessão apostólica,
Quando aquele ensinamento chegava num lugar mais afastado, apareciam também os hereges colocando doutrinas erradas, ensinando coisas errôneas. Então ali surgia quem? Surgia um defensor, surgia um apologista, que era o próprio Deus quem levantava e começava a defender a fé, começava a ensinar a fé. Como nós iremos ver que o grande primeiro catequista, aquele que é considerado o pai da catequese, São Cirilo de Jerusalém, ele funda uma escola de defesa da fé. Tudo bem? Nós iremos entender mais profundamente sobre esses homens incríveis. O que você precisa entender aqui de fato é: existia no começo do cristianismo os apóstolos, presta atenção, os apóstolos ouviram Jesus pregar e começaram a ensinar no mundo inteiro, tá? Cada um no seu lugar ali, na medida do possível. Esses apóstolos começam a ordenar outros homens, outros bispos. O nome disso é sucessão apostólica. Nós iremos ver que os pais da igreja falaram sobre isso. E estes homens que recebiam a sucessão eram quem? Eram outros bispos que já eram considerados pais da igreja, padres da igreja, os defensores da fé. São Paulo, quando ele ordena Timóteo, ele pede que Timóteo ordene outros homens. Tudo bem? E esses outros homens deveriam ser zelosos e ensinarem, defenderem a fé. Ou seja, o próprio São Paulo, ele começa, lá nas suas cartas, a gente começa a perceber que ele já queria que os próximos sucessores fossem homens piedosos, homens zelosos para ensinarem corretamente e defenderem à medida do possível. Então, quando os apóstolos escutam de Cristo, tudo bem? Quando os apóstolos escutam, saem pregando, ordenam outros homens, bispos, sacerdotes. Esses outros homens, bispos, sacerdotes, eles também saem pregando. Isso é a tradição oral que vai caminhando ao longo do tempo, ao longo da estrada de Deus. E esses homens começam a escrever, começam a ensinar em diversas dioceses do mundo, tudo bem? Em diversos lugares do mundo. Na África nós vamos ter Santo Agostinho, tá certo? Mas no Oriente nós teremos outros pais da igreja. No Ocidente nós teremos outros pais da igreja. Inclusive nós iremos ver as diferenças, as maneiras com que eles pensavam, tá certo? Então, Marterson, quem eram os pais da igreja? Os pais da igreja, em primeiro lugar, são aqueles homens que você precisa conhecer se você quiser se aprofundar na fé. Para começar, existe uma coleção da Livraria Paulus, onde você pode começar lendo os padres apostólicos. Você vai ler a história de São Clemente Romano, que, diga-se de passagem, foi papa da igreja, Santo Inácio de Antioquia. Você vai ver a história de Pápias, você vai ver a história de Orígenes, você vai ler a Didaqué, o primeiro catecismo dos apóstolos. A Didaqué é totalmente católica. Quando você começa a ler, você vai perceber que aquela doutrina ensinada lá pertinho do primeiro século é a mesma coisa que nós acreditamos hoje. E ainda vai ter gente dizendo que a Igreja Católica foi fundada por Constantino em 313. Então, depois que você vê os padres apostólicos, você vai ver os padres apologistas, aí você vai conhecer Santo Irineu, você vai conhecer Eusébio, você vai conhecer São Cirilo de Jerusalém, tudo bem? Vai conhecer também diversos outros pais, sensacional, tá bom? Então, por enquanto é só isso. Eu espero que você tenha gostado dessa introdução aos pais da igreja. E nas próximas aulas, acho que nós teremos aqui umas 6 ou 7 aulas, nós iremos ler detalhadamente, inclusive aquilo que os pais falaram sobre diversos pontos da fé. Você vai gostar. É uma verdadeira aula sobre patrística, onde eu vou simplesmente só ler e fazer comentários deste livro sensacional, de nada mais nada menos do que do nosso grande professor Felipe Aquino, um dos grandes apologistas católicos, e que nós só temos a agradecer a Deus por ter esse homem aqui no Brasil nos ensinando de uma maneira tão magistral, tá bom? Então, se inscreva no canal, ative as notificações, porque nos próximos vídeos nós iremos aqui conhecer e se aprofundar nos pais da igreja. Fique com Deus, com Nossa Senhora e com São José, e até os próximos vídeos. E o bicho vai pegar, viu?
nós iremos nos apaixonar mais ainda pela nossa fé. Santo Agostinho dizia: nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Abraço.